e aconteceu o que se imaginava que aconteceria, que era apenas uma questão de tempo. O Ministério Público de Goiás fez uma nova denúncia com relação ao esquema aí de, né, a máfia de apostas esportivas, né, de manipulação das apostas, e entre os denunciados está Aleph Manga, o principal jogador do Curitiba, né? Há outros jogadores envolvidos, inclusive o Pedrinho, que já é ex-Atlético, e o Tony Anderson, passou pelo Atlético, ex-Curitiba, além de outros atletas aqui. Eu queria perguntar ao Mafuz, o Curitiba disse que esperaria, né, o desenrolar dessa questão para tomar alguma atitude. Então temos mais um capítulo. E agora, Mafuz, como que o Coxa deve se comportar? O que, que você pensa sobre isso? Veja bem, eu não gosto de fazer comparações. Eu não fazia antigamente comparações entre Atlético e Curitiba, porque o resultado era óbvio. O Curitiba tinha uma supremacia, não só técnica, mas também em atos, em gerenciamento em relação ao Clube Atlético Paranaense. E não gosto de fazer comparações atualmente, porque as diferenças entre Atlético e Curitiba a favor do Atlético são extraordinárias. São maiores do que antigamente entre Curitiba e Atlético. No caso dessa penalidade máxima desse episódio, a denúncia pública, não a denúncia formal do Ministério Público de Goiás, de Aleph Manga e Pedrinho, aconteceram no mesmo dia e ao mesmo tempo. Qual foi a atitude imediata do Atlético? Chamou o jogador, você confirma ou desmente, nós acreditamos na tua palavra. O jogador desmentiu, o Atlético foi averiguar e confirmou imediatamente, por justa causa, rescindiu o contrato do Pedrinho. Pedrinho ficou proibido, não entrou mais no Atlético. Com relação ao Aleph Manga, o Curitiba administrou a crise. Primeiro, suspendeu o seu contrato, até que se esclarecesse. Ele foi prestar depoimento ao Ministério Público de Goiás e ficou em silêncio. Ora, a partir do momento que ele ficou em silêncio, ele confessou praticamente que cometeu o crime. Depois foi divulgado o extrato da conta bancária dele, em que aparece o dinheiro depositado na conta. Ele ficou quieto e o Curitiba aceitou a situação. Aceitou a situação. Agora o Curitiba, então, fica numa situação extremamente difícil. Primeiro, ele já puniu o jogador suspendendo o contrato dele anteriormente. Pela Justiça do Trabalho não pode dar justa causa mais. Olha só como está o Curitiba. O que vai acontecer? Curitiba deve insistir em colocá-lo para jogar e, de repente, vem uma suspensão na Justiça Esportiva de 1 ano contra ele, o que é inevitável. É inevitável a suspensão, como aconteceu com todos os outros. Ora, se o Curitiba é mesmo um clube grande, como nós reconhecemos que é, o Aleph Manga hoje nem poderia mais entrar para treinar no clube. Pois um jogador que fraudou, praticou uma fraude com a camisa do Curitiba e contra o interesse do Curitiba. Não dá para se apoiar no fato de que ele fez gol, que com ele o Curitiba voltar a vencer. Um clube tem que ter orgulho próprio. Tem que se dar o respeito, como o Atlético fez em relação ao Pedrinho. E olha que o Pedrinho ganhou o passe e negociou com um time, com o Donetsk,
da Ucrânia, embora não vá levar, o Atlético deve estar entrando com uma ação para receber a multa contratual, porque ele deu causa à rescisão do contrato. Então, em relação a esse caso, eu acho que a situação do Curitiba é mais grave que a situação do Aleph Manga, porque o Aleph Manga já sabia que uma hora ia estourar. E o Curitiba apostou num jogador que não pode ser confiável. Essa é a minha posição. Agora, se não parar de jogar agora, vai parar daqui 2 semanas, porque ele vai pegar uma suspensão e pela sua conduta de simulação de inocência, eu desconfio que a pena vai ser bem severa. Carneiro, qual o tamanho desse prejuízo tecnicamente para o Curitiba, que, né, vem em recuperação, dos últimos 9 pontos, conquistou 7, e aí se vê nessa situação com o seu principal jogador? A diferença é esta, que o Pedrinho era um jogador de menor importância no elenco do Atlético. Então não foi muito difícil o afastamento dele, porque foi menos doloroso. Agora o Aleph Manga é simplesmente o principal jogador do elenco do Curitiba. É o único que faz gols. Basta recordar do jogo do último domingo com o Cruzeiro em Belo Horizonte, onde o Coxa fez uma bela apresentação, comprovando que o Thiago Kolowski deve ser mantido como treinador, e todas as chances criadas, e não foram poucas, foram desperdiçadas. Pelo Caio César, pelo Rodrigo Pinho, etc. Se o Aleph Manga estivesse lá, provavelmente faria o gol. Agora, o Mafuso expôs muito bem o assunto, deixa a órbita esportiva e passa para a órbita judicial. Vai ser aberto um inquérito, né, por decisão do Ministério Público do Estado de Goiás, vai ser instaurado o processo e o Aleph Manga está com a sua carreira lamentavelmente prejudicada.